Vamos lá, videozinho aqui do Castira, que eu fiquei top 1 no torneio aqui da local. Então vamos lá. De Castira eu usei padrão, né? 3 unicórnio. 1, 2, 3 Fenrir, não tem como fugir muito disso, né? Todo deck de Castira vai ter 3 dessas cartas. E aí eu usei 2 do Rise Heart. Eu acho que é melhor usar só 2. Eu não quero nunca ver 2 dele na mão. Eu quero mais ver os Castira 500 Special de graça. E eu usei um do Espantagarra Castira e um do Castira Ogre, porque eu estou usando a Trap. Eu acho que a Trap é muito importante aqui nesse deck. E até em jogada de você trazer o Exceed de volta, porque a Buff não traz o Exceed de volta, mas a Trap traz sim. E ele mesmo sem matéria, ele traz um do deck. Então eu gosto muito da Trap, ela bota uma pressão, você ativa ela na draw, pra... você passa com o Shangri-La, ativa ela na draw, aí de repente se o cara te dá uma emperra, não sei, alguma coisa, ele vai ter que dar na draw ali, não vai poder dar na standby na hora que você ativar o efeito dele. E aí eu usei de spell, eu usei 1, 2, 3, 4 do campo, que vai ser aí nossa rota aí para buscar qualquer Castira que a gente estiver precisando. E o campo é muito legal, a interação dele junto com o Shangri-La de destruir uma carta. O efeito de dar buff de ataque é muito bom mesmo, o efeito dele de aumentar o ataque. E eu uso até com uma cartinha do extra deck aqui que logo vocês vão ver. Esse efeito de dar buff de ataque é muito bom. Inclusive o Ogre fica com mais de 3.000 de ataque, ele fica bem forte. Por isso até que eu uso ele. Aí eu usei 3 buff e 2 teoses. Muita gente usa 3 teoses, só que eu acho que ela sem Castira é a pior carta de todas para você comprar. Então assim, meu deck ele até tem outras formas de jogar mesmo sem Castira, mas que eu já vou mostrar aqui, mas cara, eu não gosto de ver muitas cópias dessa carta aqui. O efeito dela de recuperar a carta banida é muito bom. E eu uso muito para recuperar a buff. Eu bano a buff, geralmente ela é o meu alvo de banir com Rise Heart. E aí eu recupero ela com a Teoses. Geralmente eu bano com o Espantagarra Castira. Então é muito bom isso aqui. Posso banir ela com Espantagarra Castira ou com Dark Armed, o que fica no extra deck. Vamos lá. Aí eu usei algumas cartas que ninguém tá usando em Castira, mas que eu acho super bom, que é um combinho de ruler aqui, ó. Usei aqui só isso de ruler. Eu preferi não usar todos os rulers, né? Até porque é muita carta, muito brick para usar também. Eu usei assim os que eu considerei melhor, né? Os efeitos secundários deles. Os outros efeitos todos compartilham, mas o efeito de pocar uma carta pode ser muito interessante. E por ele ser de fogo, eu posso usar ele com uma Ashe ou com o Rise Heart. E o legal do Castira com Ruler é que o Fenrir busca qualquer ou o atributo que você estiver precisando, né? Então isso é muito legal. Esse cara aqui, ele reborna um do Grave, então isso pode ser interessante, porque você já tem a buff que reborna um, e ainda ter mais um para rebornar, você chega numa jogada muito forte de Exceed, que é o plano desse deck aqui, é fazer a jogada de Exceed. Eu estou usando o Dracossack e o combinho lá para dar a draw. Então eu acho muito interessante isso aqui para chegar na jogada de Exceed. E caso eu não abra com Castira e abro com combos de Ruler aqui, eu consigo chegar no Shangri-La. Então isso aqui me ajuda bastante. Se eu tiver ela aqui em nenhum Castira, eu posso usar a parte do Ruler para chegar no Shangri-La, e aí eu dou a Teoses e chego num Castira que eu tô querendo. Então eu gostei de usar esse combo, porque você tem um level 7. Se você tiver o bebê, você traz um level 7 do deck e depois traz ele de novo do Grave. Então isso ajuda demais, cara. Ajuda você a fazer a play do Dracossack, e depois da play do Dracossack você ainda fazer o Shangri-La ainda. Então essa é a ideia aqui que eu
coloquei no deck, eu achei muito interessante. E aí, por causa dos ruler e porque não tem mais Prosperity, eu coloquei duas das espadinhas aqui, que é muito legal com os ruler, né? E mesmo com os Kashtira, ela funciona bem. Se você abre de Fenrir, você abre de Fenrir, busca o unicórnio. Aí ativa ela, que você pode banir do campo, bane o Fenrir do campo, e aí você pode dar special do unicórnio. Então isso é muito bom, cara, muito bom mesmo. Aí eu usei duas dela, e aí eu não queria usar três dela, eu coloquei uma TTT pra tipo ser entre aspas, uma terceira dessa aqui, com o efeito de comprar duas cartas, né? No caso, você tomar draw, você olha a mão do cara, mas a TTT geralmente eu vou comprar carta. A ideia é que é chegar ao máximo possível de recurso que você tiver, porque depois que você tem setupado ali o Shangri-La, Kashtira Buff e o campo, por exemplo, fica muito difícil pro seu oponente, véio. É muito forte o campo do Kashtira. Aí isso foi engine, algumas techs aí de hand trap. Padrão, eu usei 3 shifter. O shifter não confronta muito com os ruler, tá? Só o efeito deles de mandar pro cemitério. Mas o efeito dos bebê que bane e traz, que descarta e traz do deck não precisa ir pro cemitério. Então mesmo com shifter aqui eles funcionam. Eu não dei shifter nenhuma vez no torneio, eles não vieram na mão. E aí eu usei 3 Ash, 2 Belly, que ela não conflita com Shifter, e 3 Impermanence. Eu usei isso aqui de Hand Trap, né? 3, 6, 9, 10, 11. 11 Hand Trap. Eu não quis usar 3 Belly porque eu não queria passar de 40 cartas. Eu achei que ficou bom a quantidade de Hand Trap, assim. A Hand Trap que eu mais vi foi a Impermanence, porém numa partida contra o Tempai, a Belly me salvou de morrer. Ali a Belly me salvou de morrer praticamente. Na hora que eu dei a Belly no dragão deles lá, o Synchro. Então esse foi o deck, tá? 40 cartas redondinho. E aí vamos pro extra deck aqui. O extra deck eu usei um só do Shangri-La. Eu não acho que precisa de mais que isso. E só se o cara banir ele face down, que eu não consigo recuperar ele mais. Porque eu consigo trazer ele até do banimento com a trap. E aí eu usei um do Dracossack para fazer o combinho. Usei um desse, que me ajudou a ganhar alguns duelos, porque tem vezes que você bate com os Kashtira, de repente você bate com os Kashtira tudo, e o cara fica, sei lá, com 1000 de vida, menos que 1000 de vida, e aí você, depois de tudo você faz esse Exceed aqui. Então aí o cara, tipo, ele só pode ativar uma carta, ou nem pode ativar, senão ele perde. E isso aconteceu algumas vezes. Aí eu usei um do Dark Armored aqui, um do Big Eye, que não pode faltar. Aí uma dessa menina aqui, ela é muito boa. Ela tira monstro do cemitério e ela fica com ela fica com 2 ou 3 atributos. Então só ela aqui, ela tendo 3 atributos, ela sozinha já dá mais de 300 de ataque por causa do campo. Então ela passa dos 3.000, aí o seu Shangri-La fica com bastante defesa, e ele já não vai ser destruído por efeito, que ele desassocia a matéria e não morre. Então isso é muito bom. Esse cara aqui, que é para fazer os Zeus bem forte, e ele pode chegar nos 3.100 de ataque, desassociando a matéria. Então isso aqui é muito bom. Você bate com ele, ele associa o monstro que ele destruiu com matéria, e você faz um Zeus grande, com 4 material. Então, mas eu acabei não usando isso nenhuma vez. Acabou que eu matei os caras tudo na base dos Kashtira mesmo, que eles são muito fortes, os Kashtira do main deck. E aí eu usei uns combinhos de Link, né? Esse deck faz Exceed, né? Fica colocado em Exceed, mas por causa desse cara aqui, o Dracossack, tem como você fazer umas plays de Link muito interessante. Aí eu usei uma IP e uma SP. Nesse caso aqui, o combo você faz o Dracossack, faz os 2 tokens, faz a IP. E aí você deixa para fazer SP no turno do oponente usando o Dracossack, né? Isso se eu tiver dado Shifter. E aí você consegue fazer algumas plays em volta disso. Se você não tiver tido acesso a Kashtira Buff, se tiver negado a Teose, você só fez um Exceed, às vezes compensa você fazer essa play aqui. E eu também já fiz isso por causa que eu tava usando 2 shifter. Quando eu tinha 2 shifter na mão.
Aí eu bani o shifter do Grave com a IP, com a SP, e depois eu fiz de novo, dei o shifter de novo. Então se você sabe que o shifter vai ser muito bom naquela matchup, essa play aqui é muito interessante. E aí os tokens do Dracossack, se você não tiver dado shifter, né, você pode usar o Dracossack aqui, fazer os dois tokens, aí você faz 2 Link Spider, aí você junta os 2 Link Spider para trazer o Crystal Heart, aí o Crystal Heart revive o Link Spider do Grave, e aí você tem 2 Cyberso com atributo diferente para fazer o Hit Soul. E aí o Hit Soul vai te dar uma draw no seu turno, uma draw no turno do oponente. Se você achar que não precisa linkar ele, aí você pode linkar ele numa SP, ou você deixa ele no campo e no seu turno, quando voltar para você, você faz um Access Code. E aí o Access Code tem fogo, água e terra. E o mais legal disso tudo aqui é que você tem mais atributos aqui para os Dragon Ruler. Então eu achei que essa sinergia aí ficou muito legal. Tem dois Link Spider de terra, que é pra você banir e trazer os Dragon Ruler. Então, tem o de fogo, aí você bane ele mais uma Ash, traz Dragon Ruler de fogo. Então, eu gostei dessa ideia aqui e funcionou bem. Eu fiz o Access Code 2 vezes no torneio e foi pra matar. Então, muito legal essa play aqui. E o Hit Soul vai te ajudar a comprar as Hand Trap. Se você abriu com pouca Hand Trap, sei lá, uma Hand Trap, a chance de você comprar outra depois que você fez todo um giro no deck é grande. Você já buscou uma buff, já buscou uma Teoses, buscou mais uns 2 Castira, baniu uma do seu deck, aí você deu uma reduzida no deck, aí você tem a chance de comprar mais alguma Hand Trap. Então eu gostei dessa build. Eu joguei contra um Yubel, um Tempai e um Flanderize. E aí eu ganhei o torneio, fiquei em top 1. E foi isso, se você gostou do deck, se tiver alguma sugestão, é só falar aí nos comentários.